Olá, amigos da TV Cidade de Santo André, sou Anísia Unten e estamos aqui, Os Limites da Eternidade, e prosseguindo assim com a nossa viagem ao passado daquele povo, que mais tarde se tornaria o povo judeu, o povo de Israel, e que daria aí, todo esse continente para que chegasse até nós o cristianismo. Sem o judaísmo nós não teríamos o cristianismo, mas tem muito chão ainda pela frente para que possamos chegar até lá. Hoje eu vou falar um pouquinho das leis que estão contidas no livro de Êxodos, que vão fazer parte do Decálogo. O Decálogo, na verdade, é uma súmula, de todas as normas comportamentais que eles teriam que assumir como povo, E nós estamos então falando dentro do livro de Êxodos, passeando entre o capítulo 18 a 20, entendendo também toda essa criação desse povo, ou a formatação de uma nação, que hoje é chamado e conhecido em todo o mundo como Israel. Mas depois, então, de eles terem passado por todas as inclemências do deserto, evidentemente que houve muito desentendimentos entre as pessoas que caminhavam, ali naquela caravana imensa, aquele grande contingente de gente, e aí eles são periodicamente, eles são chamados, eles vêm. Moisés então começa a falar aquilo que o Senhor havia dito para ele. Então esse Senhor, ele começa também a ter um objetivo de fazer com que o povo respeitasse Moisés e que escutassem aquilo que ele falava. E de que forma ele poderia fazer isso? Só tinha um jeito, era ele mostrar, a sua força, aquilo que ele poderia fazer. E isso aconteceu, e ele falou para que Moisés dissesse ao povo que era para eles terem consciência, de tudo aquilo que eles já tinham visto. Quando eles saíram do Egito, todos os fenômenos que aconteceram. Então, ele estava, nesse momento, fortalecendo a importância de Moisés diante do povo, que não era muito forte também, fragilizava-se essa confiança em cada dificuldade que eles encontravam. E então, esse povo, eles tiveram que obedecer alguns critérios impostos pelo Senhor de Israel em relação à proximidade que eles teriam com ele, Porque eles estavam exatamente no Monte Sinai. Moisés subiria, porque o Monte Sinai, de repente, ele começou a manifestar lá em cima uma nuvem escura, muitos raios, som metálicos que são atribuídos às trombetas, que inclusive ficaram, como trombetas mesmo. E então essa força, essa chegada desse Deus de Israel, então era também para que o povo tivesse tanto confiança em Moisés, como que também acreditassem que realmente ele era um Deus e era poderoso. E nós vamos ver isso justamente porque as tábuas, ou os mandamentos, eles vão falar bem, é um capítulo bem descritivo a respeito disso. Então esses limites tinha até um certo ponto. Tanto os animais quanto homens, mulheres e crianças, enfim, eles poderiam chegar até um ponto ali da onde se erguia o Monte Sinai.
se passassem daquela faixa limite, eles morreriam. Acredito que, por algum motivo, né, eles não seriam assassinados, mas eles morreriam, assim como nós vamos perceber que muitas pessoas que tocavam na Arca da Aliança morriam, né? Mas nós veremos isso mais adiante. E ele diz assim também que aquele que desobedecesse e transpusesse o limite estabelecido morreria, e que também, né, não poderia ninguém chegar perto daquele que havia morrido. Acredito que por precaução. Então, naquele lugar todo existia uma radiação muito forte, não é? Hoje, se nós estivermos vendo um lançamento de um foguete simples, né, ali no Cabo Canaveral, nós sabemos que, como assistentes, assim como os técnicos, na hora do lançamento desse foguete ou na hora também da chegada, tem que existir um afastamento, porque é assim que funciona, né? Bom, nesse caso aqui, aí até no capítulo 13, desse capítulo que eu tô falando, né, que eu acho que é o 18, ele falou que a pessoa seria morta com flechas ou pedradas. Mas acredito que essa precaução tinha outro objetivo. Aí Moisés desce do monte, reúne todo o povo, porque eles já tinham visto essa manifestação, e falam para eles né, se higienizarem e se ficarem prontos, arrumados, né? Porque eles iriam ter esse contato com esse Deus, ou o Senhor de Israel. Então, na manhã do terceiro dia, quando o povo já estava preparado, né, que iria ter esse contato, novamente, né, houve trovoadas, relâmpagos, a nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte, que eu falo que é de trombeta, que na verdade é um som metálico, né? E todo o povo que estava no acampamento teve muito medo, porque acreditava que aquele Deus poderia matá-los, assim, né? Se ele quisesse. E Moisés então faz essa condução e eles ficam parados naquele limite, novamente ao pé do monte, né? E o Monte Sinai estava lá naquele turbilhão, aquela nuvem escura fazendo aquele barulho. Aqui fala relâmpagos, né? Mas se nós analisarmos, era uma difusão de luzes que eles atribuíram e escreveram como romance, como fumaça, né? Ou assim, fogo, né? Enfim, eles não tinham como explicar isso, ou trazer numa linguagem que nós pudéssemos entender, ou talvez sim, não sei, né? Nós não temos acesso aos originais e temos que contar com as nossas traduções. E aí ele fala que o Senhor tinha descido ali naquele monte em meio ao fogo que fez, né? E a fumaça era muito intensa e o povo tremia muito. E o barulho era muito forte, né? E eles ouviam a voz do Senhor através daquele barulho, eu ia falar infernal, mas era de trovão. E aí Moisés estava lá, ele já tinha subido. Aí depois de toda essa chegada majestosa, né? O Senhor fala para Moisés: desça e avisa o povo que obedeçam tudo aquilo que eu falei a respeito dos limites. Não cheguem perto de mim, né? Para me ver. E avise os sacerdotes que eles devem se purificar
a fim de poderem chegar mais perto de mim, né? Então eles tinham que estar purificados, porque o aviso ali que se eles não tivessem, eles seriam mortos. Mas aí também veio o aviso: o povo não poderá subir ao monte, porque Moisés que fala para ele, lembra que você falou da outra vez? O povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar esse monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor responde para Moisés: desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar dos limites a fim de subir até onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aqui eu quero só fazer uma aspa, né? Porque lembrando lá de trás, né, no tempo ainda que existiam a manifestação ostensiva dos deuses, quando eles eram bem visíveis, e então aqui nesse caso ninguém podia chegar perto, né? E respeitar os limites do monte como lugar sagrado. O Monte Sinai, lá atrás, quando a terra foi dividida nas 4 regiões, ele já foi considerado ali, naquele momento, o Monte Sagrado. Isso é muito mais de 10.000 anos atrás da nossa contagem, né? Da nossa era comum. Então, 10.000 anos passados, ou até mais, o Monte Sinai ele já era guardado como lugar sagrado, porque ali era guardado, ali tinha o porto espacial e tinha também, né, o armazenamento de poderosas armas nucleares. Então ele era cercado, ninguém podia chegar ali, somente os autorizados. E mesmo assim burlaram essa lei e adentraram nessa região sagrada, lá atrás, né? Mas o lugar em si ficou como um lugar sagrado, porque era mais fácil a manifestação desse Deus, ou seja, ele chegava ali com todo o seu aparato tecnológico e falava para esse povo. E, logicamente, que Moisés sabia exatamente quem era e quem estava falando com ele. Porque todas as vezes que ele subia o monte, ele estava, né, frente a frente com esse senhor que estava comandando ali, dando as ordens. Então ele diz assim, né, que Moisés descesse e que falasse exatamente tudo o que ele havia dito. E Moisés falou, discursou novamente, e aí sobe novamente. E dessa vez ele leva Arão. Então ele começa a falar, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, nesse momento aqui, evidentemente que ele estava falando diretamente ali para Arão e para Moisés. Porque é sabido que Moisés ele não teve uma educação dentro do povo hebreu, que estava dentro do Egito. Mesmo porque os próprios hebreus eles já tinham, né, uma pálida lembrança da tradição que eles tinham, né, antes de chegarem no Egito. Então aqui, na verdade, quando ele fala eu sou, e até falei no outro episódio que era esse o nome que ele citava, eu sou. Quando Moisés pergunta para ele como é seu nome, ele fala eu sou. Mas ele fala eu sou, o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito. E aí ele continua falando para Moisés, provavelmente para Arão também. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Aqui nós vamos ver que existiam formas, tanto nos céus
que poderiam ser feitas com esculturas ou até desenhadas como foram realmente. Então tinha nos céus, tinha também embaixo da terra, aquilo que nós chamamos intraterrenos, e também embaixo das águas. Então seriam seres, seriam criaturas que existiram, né? Porque lá atrás, quando foi preciso a força, né, do trabalho pesado, que aquele engenheiro que também foi denominado Deus, que era o Deus Enki, ele, um engenheiro geneticista, ele fez experimentos com animais da terra e com os homens, ou com o ser humano da terra, porque precisava de força. Então o que ele fez, né? Ele analisou isso e talvez, né, fosse até uma coisa natural que qualquer um de nós analisaria, se nós tivéssemos os recursos da engenharia genética. Porque não aprimorar um ser da terra com um ser animal, mas que tenha força? Então, por exemplo, né, o cavalo seria uma beleza para puxar as cargas de ouro. Então ele cria lá um cruzamento, evidentemente que em laboratório, e aí não deu certo, né? Então ficou um ser bizarro, que hoje nós conhecemos como centauros, né? Os centauros. Outras criaturas que foram tidas como mitológicas, na verdade, eles estavam apenas, né, sendo testados para realizar trabalhos pesados. Então é por isso que diz, né, que não era para fazer imagem, né, daquilo que estava nos céus, porque essas imagens já denunciariam a presença maciça desses nossos colonizadores, que eram os deuses, e que eles cruzavam os céus, em uma forma de nuvem, escondida em nuvens. Seria uma coisa muito simples, talvez nem tivessem, né, a necessidade de esconder em nuvens. Inclusive existem pinturas antigas, muito antigas da Idade Média, que aparece, né, um veículo espacial ao fundo. Nem embaixo da terra, não sabemos, mas os intraterrenos são pessoas, né, ou são seres que até hoje entram na teoria da conspiração e tudo mais, mas se está aqui, se eles foram citados, é porque de alguma forma existiam ou existem, nós não sabemos, né? Nem nas águas debaixo da terra. Então é nas profundezas dos oceanos. Essas criaturas que ele fala das águas, nem nas águas, também, quando eles vieram, quando o Enki chegou e eles começaram a exploração do ouro, eles descobriram que no mar havia como ainda há, uma grande quantidade de ouro. Porém, a extração no mar do ouro é muito, muito, muito penosa, é muito difícil, e você precisa de um trabalho hercúleo para fazer para recolher, né, obter um sucesso muito pequeno em quantidade. Então eles declinaram da exploração de ouro nos oceanos, ou ali onde eles estavam, né, naquela parte do mar. Então, hoje as sereias também fazem parte da mitologia, né? E aí ele diz também: não te encurvarás nem servirás, porque eu sou não te curvarás às imagens, né? Nem as servirás, porque eu sou o Senhor zeloso. Ou seja, eu preciso fazer isso. Eu preciso que vocês entendam que eu sou o responsável por aquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, esse Deus, né, que ele falava que era eu sou, que na verdade era Enlil, ele precisava fazer
o ensaio daquele povo que seria, né, a civilização da terra toda, o entendimento de que era para seguir apenas né, um Senhor. E esse Senhor, ele tinha como meta principal, vejam só que interessante, o objetivo maior era que o ser terrestre entendesse que ele deveria fazer ao outro exatamente o que queria que o outro fizesse para ele. Nós vamos ver que Jesus mais tarde vai fazer a mesma citação. Então esse é o Senhor zeloso. Evidentemente também que ele precisava colocar um grau de medo. Por quê? Porque aquele povo estava muito sem norte. Eles não confiavam mais em nada. E eles preferiam 1000 vezes confiar no Deus que era o Deus do Egito. Lá no Egito era Mon-Ra, que depois vai ser conhecido também como Baal, e que anteriormente se colocou, né, na posição de criador de tudo que existe. E o seu nome, quando ele veio do outro mundo para cá, já, né, um homem, Marduk. Então, essa era o ponto vital, era que eles dois, né, os dois que estavam diante dessa missão, tivessem essa conscientização. E também não tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, qualquer coisa, Deus te castiga, Deus te pune, Deus... Então, isso não poderia acontecer, né? Porque aquele que assim fizesse não seria tomado por inocente, né? Enfim, aí nós vamos ver que esse foi o preâmbulo dos 10 mandamentos que seria escrito por Moisés quando ele subisse novamente lá naquele monte e recebesse essas tábuas, que na verdade nós veremos num outro episódio, elas já estavam escritas. Mas eu vou deixar, né, esse suspense no ar para que no próximo episódio nós possamos devassar esses mistérios. Agradeço a atenção de vocês, todos, amigos da TV Cidade de Santo André. Peço que nos curtam, compartilhem todos os vídeos. São muitos assuntos interessantes e assuntos tocantes também. A grade é completa. Boa semana para todos.